Prezados telespectadores, estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, um convênio da ASP com a PROEX da Universidade Federal Fluminense. E este é o segundo programa de uma sequência de programas sobre a cultura da paz. A nossa preocupação é efetivamente contribuir para desenvolver uma cultura da paz, que é uma mentalidade que provoque o pensar e o agir das pessoas na perspectiva da paz. Hoje, o nosso programa Cultura da Paz vai enfocar mais a questão da educação para a paz. E nós contamos com a participação das professoras Maria Mustafa, que é historiadora formada pela UF, tem mestrado em saúde coletiva pela UERJ e tem se dedicado muito ao tema educação em direitos humanos. É coordenadora do projeto Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos no CECIP. E a professora Soraya Mello, que é jornalista, graduada pela Universidade Católica de Santos, atua em comunicação, educação e cultura de paz nos projetos Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos, na Escola de Arte e Tecnologia Oicabum, no Rio de Janeiro. Ela é facilitadora dos processos circulares do Núcleo de Educação pela Paz e tem feito palestras em várias cidades no Brasil, inclusive na Colômbia. Nós queremos agradecer a participação delas e, primeiramente, perguntar, a se explicar um pouco o que é o CECIP. O CECIP, Centro de Criação de Imagem Popular, é uma instituição que no ano que vem vai fazer 30 anos de existência e tem se dedicado aos temas da comunicação e educação. Lá no comecinho, o CECIP começou com um projeto de TV comunitária em Nova Iguaçu, chamado TV Machambomba. E de lá para cá, a gente tem feito inúmeros projetos dentro da área de comunicação e educação. O CECIP, depois desse projeto da TV Machambomba, ele começou a se envolver nas escolas e a desenvolver projetos e materiais educativos. Então, com o passar do tempo, houve a necessidade de fazer um treinamento com as pessoas que iam usar esses materiais. E em 2005, a gente começou a atuar nessa área de justiça restaurativa e educação, que é a área desse projeto que a gente vai falar hoje. Em 2011, a gente começou o projeto aqui no Rio de Janeiro, com as escolas do município, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, uma das áreas do CECIP, hoje em dia, é de justiça restaurativa e educação, mas também tem projetos na área de educação infantil e de comunicação, de uma forma geral. A senhora, de repente, quer colocar mais alguma coisa nessa questão do CECIP? Acho que é legal compartilhar com todo mundo que está assistindo, que o CECIP, nessa busca de trabalhar com educação, com comunicação e principalmente com educação popular, tem desenvolvido há quase 30 anos, como a Maria falou, o desejo de ouvir as pessoas. Então, todos os projetos, todas as publicações que são feitas pelo CECIP, ele tem essa proposta. Então, quando o CECIP ele começa, que ele vai para a praça, que ele vai produzir uma TV na rua, ele quer ouvir as pessoas, ele quer compartilhar o que tem para dizer. Então, é uma metodologia que hoje não está em um projeto, em uma ação do CECIP, mas ela permeia todas as atividades, todas as ações. A gente tenta trabalhar de uma forma mais integrada, porque a gente entende que a educação, né, que a cidadania, ela só se constrói de uma forma integrada. Então é isso que a gente vai falar um pouco, tanto na educação para a paz, quanto em tudo que a gente vivencia dentro do Centro de Criação de Imagem Popular. E o foco central do trabalho de vocês é a escola, não é isso? Exatamente. A gente acha que a escola é um lugar privilegiado, onde você pode discutir essas questões
e onde as pessoas estão em formação. Então, é um local que o CECIP tem o maior prazer e privilégio de trabalhar. E vocês trabalham com escolas públicas da rede municipal? Isso. Aqui no Rio de Janeiro, o CECIP trabalha com inúmeros projetos que envolvem escolas estaduais, escolas municipais. O projeto Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos, que é um projeto que ele tem uma parceria, o apoio da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e ele tem o patrocínio da Petrobras, ele é um projeto que ele trabalha exclusivamente nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Então, a ideia de trabalhar com justiça restaurativa e com processos circulares nasceu em 2005 em São Paulo, né? Tinha um grande aporte da justiça, e ele trabalhava principalmente na resolução de conflitos. Quando em 2011 a gente chega no Rio de Janeiro, a gente entra em 50 escolas municipais, que são escolas que aderem ao projeto. A gente entende que para participar de um projeto que se pensa convivência, que se pensa educação para a paz, é necessário querer participar. Então, 50 escolas, elas aderem ao projeto na primeira fase, em 2011, e a gente começa a perceber como que a gente pode ouvir essa escola, qual é a necessidade dela, como que a cultura de paz ela pode estar presente nesse ambiente. Então, a gente está agora em 2015, na segunda fase do projeto, em que a gente já amadureceu muitas ações e principalmente entendeu que a gente não consegue ser pontual, atuar apenas na resolução de conflito, mas pensar no ambiente escolar. Que bom! Aí vocês colocam uma palavra importante, que é a justiça restaurativa para a solução de conflitos. Vamos conversar um pouco sobre isso. O que é isso? E que metodologia que utilizam? A justiça restaurativa, como o próprio nome diz, ela visa restaurar as relações e os danos de algum ato violento. Então, ela é diferente da justiça que normalmente a gente tem no Brasil, que é a justiça retributiva e punitiva, que você comete algum ato e aí você sofre uma pena proporcional ao ato infracional ou crime que você cometeu. Mas as relações dentro desse modelo tradicional de justiça, elas não são restauradas, muito pelo contrário, nenhum dano é restaurado. Então, a justiça restaurativa, ela envolve as pessoas que fizeram parte desse ato infracional e ela tenta buscar uma solução, uma resolução de conflito que atenda às necessidades das partes envolvidas. Então, é uma forma de resolver o conflito em que o diálogo impera, porque você ouve as partes. O que essa parte gostaria que fosse feito para restaurar essa relação, esse dano que foi causado? Então, nesse sentido, ela é muito diferente da justiça tradicional. E aí, como que isso tem a ver com a escola? Né? Se a gente já tem um modelo social em que um sujeito, uma pessoa comete um ato e ela é punida, mas ela não entra em contato com o ato que ela cometeu e nem com o dano que ela causou à sociedade. Então a gente entende que pensar numa lógica restaurativa dentro da escola é contribuir com a formação desses jovens. É uma forma dele não ter que, quando ele faz alguma coisa dentro da sala de aula, ele vai para a diretoria e ele é punido pela diretora. A gente não acredita nesse sistema. A gente acredita na possibilidade dele ter contato com o ato que ele cometeu, dele convidar os colegas dele da sala para repensar e para que todo mundo possa dizer como se sentiu impactado pela ação de uma pessoa. Então, é uma forma da gente repensar a nossa convivência. E na experiência, seguramente, vocês andam um pouco na contramão da maioria das escolas. Porque a questão é, o aluno comete determinado conflito, ou entra no conflito, ou comete determinada falta, ele é encaminhado para setores que às vezes têm até o pensamento mais punitivo do que educativo. E quando vocês falam de justiça restaurativa, vocês estão entrando no modelo pedagógico, no modelo educativo, no modelo, diríamos assim, da relação das pessoas no contexto no qual aconteceu essa falha. É isso? Exatamente. A gente escuta muito das diretoras e também, muitas vezes, das pessoas da parte da justiça, que às vezes é um conflito bobo que aconteceu na escola, a coisa vai tomando uma dimensão que chega numa delegacia, né?
Então, a gente acha que muitas das coisas que acontecem na escola não devem sair da escola, não precisam. Se a gente souber trabalhar com os conflitos de uma forma mais humana, com mais diálogo, com mais troca, mais humanidade, esses conflitos eles podem ser resolvidos de uma forma mais pedagógica e menos punitiva, menos, inclusive, que saia das esferas punitivas da escola, né? Até porque muitas vezes o problema que estoura, entre aspas, na escola não é um problema originado na escola. Ele é originado externamente à escola. Ele vem de questões de contatos por celular, de contatos no Facebook, de conversas ou conflitos originados em festinhas de final de semana e tal. E aí na segunda-feira escola e na escola. Exatamente. E aí a escola tem que ter um papel educativo e não punitivo. Mas a escola, a gente entende também, acho que o que a gente tem descoberto nesse processo é por mais que a gente queira que o outro faça, a gente entende que é uma escolha de cada um. Então, mesmo a escola, ela não tem alguma coisa, ela escolhe e ela opta por isso mesmo com todos os desafios. Então, o nosso desafio também é pensar que isso é uma mudança de paradigma. Que isso não vai acontecer no próximo ano e nem somente com a nossa atuação na escola, mas que nós estamos construindo porque a gente confia na educação, porque a gente confia na possibilidade de mudança, porque a gente tem na criação do CECIP, na base do CECIP, a participação do Paulo Freire e a gente continua acreditando em outro tipo de educação possível. Que bom. Pena, nós estamos chegando já ao final do nosso primeiro bloco e nós vamos continuar nessa conversa no segundo bloco, voltando ainda um pouco sobre essa questão toda da justiça restaurativa e continuando. Mas nesse primeiro bloco, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma entidade que faz um trabalho profundo, que é o CECIP, Centro de Criação da Imagem Popular. Obrigado pela participação e vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Telespectadores, ASP-UF em Ação, programa mantido pela ASP-UF em convênio com a PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Estamos desenvolvendo programas sobre a cultura da paz, educação para a paz. E hoje temos o prazer de continuar, agora no segundo bloco, com a participação da professora Maria Mustafa e da professora Soraya Mello. E no primeiro bloco, nós conversamos um pouco, vocês estavam explicando a justiça restaurativa. A minha pergunta é, em que valores, em que fundamentos se baseia essa justiça restaurativa, embora já tenham colocado a questão de ser um trabalho de foco educativo. Mas há outros valores que, de repente, vocês querem ressaltar, que possam fundamentar a justiça restaurativa. O primeiro valor que rege esse nosso projeto e a justiça restaurativa é a autonomia. Né? Quando a gente fala de justiça restaurativa, a gente está propondo que cada pessoa envolvida no conflito tenha autonomia para conseguir resolver esse conflito. Ela consiga se responsabilizar e propor uma saída viável, né, que restaure essas relações. Então, a autonomia, que tem muito a ver com o que a gente pretende desenvolver nas escolas, né,
é o grande valor por trás da justiça restaurativa na educação e na justiça restaurativa de uma forma geral. Acreditando no potencial de cada pessoa para transformar suas relações e transformar a escola num ambiente mais humanizado, né? Para mim, que tenho a experiência de trabalho com escola em educação, é o foco. Porque o foco, ele é no sentido de você tentar superar, você tentar, vamos dizer assim, estabelecer uma paz após os conflitos. E aí a minha pergunta seria, como é que atua esse projeto Jovens e seu potencial na superação de conflitos? Como é que é efetivamente a atuação do projeto? Eu acho que a gente, até acho que tem muito a ver também com a justiça restaurativa, talvez a complementação, né? Viria agora. A gente entende que o conflito, ele faz parte das relações humanas e a violência não. Então essa é a base do nosso trabalho. Primeiro, entender que o conflito não é algo negativo, algo que tem que ser evitado, ou algo que precisa ser punido, que precisa ser inibido dentro do espaço de convivência. Não, que conviver com o conflito e reconhecê-lo já é uma grande oportunidade de restaurar uma relação. Hoje, pragmaticamente, a gente trabalha em 25 escolas do município do Rio de Janeiro e temos 5 facilitadoras no projeto. Essas 5 facilitadoras acompanham 5 escolas de diferentes partes do Rio de Janeiro, da primeira à 10ª CRE e a coordenadorias regionais de educação, então são lugares bem diversos, com realidades diversas, e que cada facilitadora acompanha semanalmente, junto com um grupo de jovens, a escola. Então busca reconhecer quais são as necessidades da escola, busca ouvir como que esse grupo pode encontrar uma forma mais humana de conviver e de resolver os seus conflitos. E aí a gente utiliza uma metodologia que é chamada de processo circular. Quer falar um pouquinho, Maria, sobre o processo circular? É uma metodologia de diálogo e de comunicação. Então, essa é a base metodológica do projeto, mas a gente também se utiliza de outras metodologias. A gente, por exemplo, nessa caminhada que vem de 2011 até aqui, a gente aprendeu que a arte é uma grande aliada para se falar de paz na escola, principalmente entre os alunos, porque torna isso tudo, ao mesmo tempo que torna mais concreto e menos verbal. Né? Porque quando você está envolvido num conflito, quando a violência na escola é muito forte, muitas vezes as pessoas não conseguem falar sobre o assunto, mas conseguem se expressar de outra forma. Então a gente percebeu que, usando diversas formas de expressão artística, como por exemplo o audiovisual, os alunos se empenham em falar sobre os conflitos, em expor as violências que eles sofrem, tanto na comunidade quanto na escola, de uma forma não tão direta e muito mais eficiente. Aqui vocês entraram numa questão que primeiro, a seleção das escolas. E aí eu queria entender um pouco melhor como é que é feita essa seleção e como é que é feita essa abordagem das escolas que estão incluídas no projeto. E é bom até que o telespectador perceba que a expressão que a professora Soraya usou, CRE, é uma forma de organização da rede municipal do Rio de Janeiro. Porque é bom que o telespectador também perceba que o município do Rio de Janeiro é o município de maior número de escolas municipais, como uma herança histórica do tempo do município do Rio de Janeiro ter sido capital. O município do Rio de Janeiro tem 1.083 escolas. Essas 1.083 escolas estão agrupadas em regiões. Então, quando ela fala de CRE, é uma região de organização da escola e cada CRE tem toda uma estrutura ligada diretamente à Secretaria de Educação e à sua administração. Mas a minha curiosidade é como é que essas escolas são abordadas? Vocês que selecionam a escola,
ou então a secretaria indica a escola, ou são escolas que ficam mais em áreas conflitivas, embora isso é um denominador que não existe, porque todas as áreas são conflitivas. Como é que funciona isso? Acho que você já começou, né? A Coordenadoria Regional de Educação, a CRE, tem sido nossa aliada nessa caminhada desde 2011. A parceria com a Secretaria Municipal de Educação, né, e por meio da Glorinha, né, por meio de alguns parceiros que nós temos conquistado e durante esse período, estabelece por meio das coordenadorias, por meio das CREs, uma comunicação muito próxima conosco. Então, a CRE que nos indica, que nos apoia na seleção dessas escolas. Então, ela comunica às escolas que esse projeto existe e ela convida essas escolas, né, no caso isso quando iniciou o projeto, ela convidou essas escolas para conhecer, para nos ouvir, para compartilhar. E aí, a partir desse momento, as escolas que demonstraram interesse, porque a gente acredita que um projeto que fala sobre educação para a paz, que fala sobre justiça restaurativa, ele não pode ser imposto, ele tem que ser uma opção do outro. E a mesma coisa a gente também tenta buscar dentro da escola. A partir do momento que a escola aderiu ao projeto, a gente também convida a escola a pensar na mesma linha, para que ela também convide os alunos para participar. Porque hoje nós temos um grupo de 30 jovens, e esses, né, que vai se multiplicando, mas esse grupo, a gente convida esse grupo, ele precisa estar presente nos encontros, nas oficinas, por adesão, não por uma obrigação ou por uma punição, né? Então tem que ser do desejo dele compartilhar essa experiência. E é um processo seguramente delicado, porque vocês têm o acesso à escola, precisam de alguma maneira motivar o coletivo da escola para que ela adira ao processo, porque isso é uma questão também de postura da própria escola em relação ao próprio processo. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa sobre educação para a paz. Seguramente vocês querem fazer algumas colocações finais de fechamento desse programa? Esse projeto que a gente trabalha nele hoje, que começou em 2011, ele está finalizando agora no primeiro semestre desse ano, de 2015. Então, nós vamos encerrar a parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com a Petrobras. Mas a gente quer levar esse projeto para outras secretarias de educação, para a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro também, e para outros lugares do Brasil. Quem tiver interesse, eu vou pedir para acessar nosso site, que é o www.cecip.org.br. Lá tem muitos materiais para download, materiais para ajudar os professores, os gestores das escolas a transformar os conflitos nas suas unidades escolares, e também o contato, caso queira que a gente vá apresentar o projeto, vá falar sobre justiça restaurativa, a gente vai com o maior prazer, a gente tem muita vontade de divulgar essa ideia pelo Brasil. Bom. Bom, eu agradeço muito o convite, a participação. Me sinto muito feliz de compartilhar isso com mais pessoas. Eu acredito nesse projeto e tenho muita alegria de falar sobre ele, porque eu sei o quanto ele transformou a minha forma de pensar e a minha forma de conviver. E é por isso que nós continuamos desenvolvendo essa proposta, esse projeto em outros lugares. Hoje o projeto, ele tem, como a Maria falou, que ele tem um prazo, ele vai até esse primeiro semestre, e ele se especializou no trabalho com jovem, mas existe um grande interesse em cuidar dos nossos cuidadores, em pensar na educação e pensar na grande importância de cuidar de quem está à frente da sala de aula. Então existe um grande interesse nosso também de trabalhar com professores, de entender a educação formada por uma grande rede. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais sobre as nossas publicações, sobre os materiais, sobre o que a gente tem feito, o site do projeto é nep.org.br, ou o site do CECIP, que é cecip.org.br. O telefone é 2509-3812, e hoje o nosso escritório está na Glória. Muito obrigada. Nós temos, então, prazer de ter tido conosco um trabalho que merece ser divulgado,
merece ter adesão não só das escolas, das municipalidades, da sociedade, da comunidade, porque ele vai na perspectiva da educação para a paz. Eu quero, então, agradecer a participação da Maria, a participação da Soraya, ao CECIP, por terem estado conosco nesse dia. E convido a todos os telespectadores de estarem conosco, acessando o site, está na telinha, ou entrando em contato pelo telefone, acessando o UFTube, para acompanhar este programa que estamos concluindo. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Muito obrigado a todo o público que está conosco. Até o próximo programa.